Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o Tiberíade, seguindo grande multidão, porque via as maravilhas que ele fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastariam para cada um deles recebesse uma pequena porção. Disse a Jesus um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar os homens. Havia no lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. E, igualmente, distribuiu os peixes quanto eles quiseram. Quando já estavam fartos, disse ele a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que se não percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar à força para o fazerem rei, afastou-se, indo ao monte para estar sozinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Reverendíssimo Dom Prior, caros irmãos, prezados fiéis. Então, hoje estamos no 4º domingo da Quaresma, que é o domingo central da Quaresma. O próximo já será o primeiro domingo da Paixão. Então, aí se cobrirão as imagens, os quadros, e só ficarão as imagens da Via Sacra, para meditar na Paixão. Então, cada vez mais, a Igreja nos vai aproximando desse mistério da redenção. Jesus, o Filho de Deus, feito homem, vai realizar a obra que seu Pai deu para ele. Resgatar o gênero humano. Reabrir as portas do céu que estavam fechadas desde a queda de nossos primeiros pais. Ele vai instituir também a Eucaristia, não? A missa, que é o sacrifício, a realização das figuras do Antigo Testamento. Tinha sacrifícios de animais, mas Jesus vai acabar com essas figuras e ele mesmo vai ser imolado para redimir-nos.
Então, hoje é um dia de alegria. Assim começa o primeiro cântico, não? De entrada, que cantamos, que disse: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos todos os que amais. Alegra-te, que é um dia de alegria no meio da quaresma. Por essa causa é que os paramentos são cor de rosa, tem flores no altar, tocaria o órgão para acompanhar o canto. Então é para manifestar essa alegria, para ser como um descanso dos tempos de penitência. Assim como também no tempo de Advento também tem um domingo de alegria, não? O domingo chamado de Gaudete. A mesma ideia, não? Alegra-te. Então diz: alegra-te, Jerusalém. Jerusalém é a igreja, a nova Jerusalém, não? A igreja. Reuni-vos todos os que amais, entregai-vos a alegria. Vós que estivestes na tristeza, da penitência, do jejum, para que exulteis e vos sacieis da abundância de vossa consolação. E ele vai hoje realizar, não? Vai saciar o povo, não? Aqueles que o seguiam, em número de 5.000, vai saciá-los com a comida do pão, não? Figura da Eucaristia. E depois continua um salmo, não? Alegrei-me com o que me foi dito, iremos à casa do Senhor. E o canto do gradual, ele repetiu esse salmo, não? Alegrei-me com o que me foi dito, iremos à casa do Senhor. Então o Evangelho vai no Senhor, diz: estava perto o dia da Páscoa, como já um preâmbulo do que ele iria fazer, da Eucaristia. Então, já tinha muita gente seguindo Nosso Senhor, já há vários dias. Então, tinha abandonado tudo para segui-lo, né? A família, todos os cuidados do mundo, para seguir a Nosso Senhor, né? Ouvir a sua palavra. Estavam maravilhados de suas obras. Assim também nós, né? Devemos seguir Nosso Senhor, né? E procurar, os que vivem aqui perto, não? Procurar vir à missa com mais frequência, né? Procurar ser alimentados com esse pão celestial, né? Então, Nosso Senhor prova os seus discípulos. Eles perguntam, onde ele tinha pena da multidão que vinha com ele, não? Daí da misericórdia de Deus, não? Ele tem pena de nós, e ele dizem as Escrituras que nada falta para aqueles que o temem. Em outra parte, disse: procurai em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto será dado por acréscimo. Então o Senhor vai cumprir aqui essas palavras e vai fazer uma obra de misericórdia também, não? Dar de comer ao faminto. Então, erguendo Jesus os olhos e vendo aquela multidão, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda esta gente? Dizia, porém, para o experimentar, né? Para o provar sua fé.
porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não basta para que cada um deles recebesse uma pequena porção. Então, e depois disse a Jesus, um dos discípulos, André, irmão de Simão: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que isto para tanta gente? Então, aí que Nosso Senhor vai a realizar o milagre. Então, ele manda sentar toda aquela gente na relva e ele vai abençoar os 5 pães. Então, ele vai fazer o mesmo gesto, para pensar que ele vai ser na última ceia. Não? E que disse nessa escritura, não? Ele, elevando os olhos ao céu, não? Deu graças, os abençoou e os distribuiu a seus discípulos, não? Para que eles, por sua vez, os distribuam às pessoas. Não? Indicando aí a autoridade, não só a autoridade aos discípulos de só distribuir eles o pão sagrado. Então eles iam distribuindo e não acabava, não? Iam se multiplicando. Não? Cada um tinha um cesto, não? Iam distribuindo e não acabava. Não? Até ficou sobrando. Ficaram sobrando 12, né? 12 cestos. Talvez para representar o número dos discípulos, né? 12. E então os 5 pães multiplicaram-se para 5.000 pessoas. E ainda sobrou. Então, imagem então da Eucaristia, que aqui alimentaram seus corpos, mas na Eucaristia é alimento de nossa alma. Não? Alimento para fortalecê-la nesta nossa peregrinação. E é uma necessidade, né, alimentar-nos desse pão, não? Porque Nosso Senhor mesmo disse: quem não comer meu corpo e não beber meu sangue, não terá parte da glória. Então, devemos nos aproximar da Eucaristia quantas vezes pudermos, não? Para aumentar em nós, não, a vida da graça e fortalecer-nos contra as tentações. Então, apreciar esse sacramento, um dos 7 sacramentos que o Senhor instituiu para a nossa santificação. São os 2 os principais, não? Todos são importantes, mas 2 os principais, a confissão e a Eucaristia. Então, para recobrar a graça que nós perdemos por causa do pecado, nós recobramos a graça de nosso batismo, uma grande graça, uma segunda tábua de salvação. Então, para nos aproximar da Eucaristia, devemos ter as condições necessárias, não? Então, estar em graça de Deus. Se tiver algum pecado venial, basta rezar um ato de contrição, um Pai Nosso, fazer sinal com água benta, que Ele perdoa os pecados. Mas temos um pecado grave, então melhor, ou duvidoso, não? Melhor é confessar antes. Não? E então, e também a forma de nos aproximar, não? O vestíbulo, por assim dizer, não? Então, aproximar-nos do sacramento
vestidos da forma mais digna, não? Porque quem somos nós? Não? Somos criaturas a quem vamos a receber ao Rei dos Reis, não? A nosso Deus, a nosso Criador. Então, devemos estar apresentados como convém a um Deus. Não? Então, apreciemos então este santo sacramento, amemo-lo, né? Instruamos-nos bem para aumentar a nossa fé. Nós vivemos da fé, não? Diz a Escritura, o justo vive da fé. E a fé é isso, não? Acreditar naquilo que Jesus falou. Não? Nesse pão, já não é mais pão, não? Ficam só os acidentes, só a aparência de pão, o gosto de pão, mas nós sabemos que já não é mais pão. Não? Ele se torna o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, de nosso Senhor. Então, ele mesmo ele disse que suas delícias é estar com os filhos dos homens. Ele aí cumpre esse desejo seu, ele mesmo dando-se em alimento. Então, apreciemos esse sacramento e preparemos-nos bem nesses dias que faltam para celebrar o dia da Páscoa. Celebrar bem o dia da Páscoa, fazer nossa comunhão pascal, não? Com as devidas disposições. Não? Então, rezemos, continuemos fazendo, não? Na medida do possível, não? Penitência, alguns pequenos sacrifícios oferecidos a Deus, não? Com alegria. Não? Porque se nós reclamamos, não aceitamos um desprezo, uma coisa, e reclamamos, o que nós fazemos não será mais diante de Deus, não terá mais valor. Não? Então, carreguemos nossa cruz com paciência, com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não? E depois, para assim, depois que nós participamos dos sofrimentos de Cristo aqui, participemos também da glória da sua ressurreição. Não? O Senhor nos ajude neste propósito. Ave Maria Puríssima, Pai, do Filho e do Espírito Santo.